Aqui a gente vai falar sobre o simbolismo no Brasil. Está na página 120. Simbolismo no Brasil, movimento rejeitado. Vamos ver aqui os artistas Alfonso de Guimarães e Cruz e Souza. Por que o movimento rejeitado? Por que esse título de movimento rejeitado? Bom, basicamente a gente vai entender que havia uma estética vigente, correndo no país, que era o realismo, naturalismo, parnasianismo. E como eles eram muito ligados à realidade, à ideia do cientificismo, da objetividade, da razão sobre a emoção, eles eram mais atraentes. E mais do que isso, os artistas brasileiros estavam no centro cultural, que é o Rio de Janeiro. Portanto, era muito mais fácil propagar, difundir aquela literatura, aquela arte, do que esse movimento simbolista, do que a estética simbolista, cujos artistas não eram do centro urbano, especialmente Cruz e Souza, que era de Florianópolis. Olhando para essa estética, então, a gente existem vários fatores que colocam que ela era, de fato, uma estética mais rejeitada, pela questão do subjetivismo, ela ser um tanto quanto elitista, até para que houvesse a compreensão do recado da arte. O que o artista queria dizer? Então, foram as razões principais de ser uma estética rejeitada. Vamos olhar aqui de Alfonso de Guimarães, né? O poema Ismália. Vamos olhar aqui, é claro, a busca da transcendência de Ismália. Ismália, o vocabulário aqui já apresenta para nós, né, o glossário: desvario, loucura, delírio, pendeu, pendurou, decaiu, e ruflaram, agitaram-se, tremularam. Está destacado nos versos, essas palavras estão destacadas nos versos. Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Aqui nós temos elementos que nos mostram a transcendência aqui, que é propriamente a alma sair do corpo. E aí você consegue perceber o que o artista quis dizer com esses versos. Bem interessante, né? Então você olha os elementos da musicalidade presentes, a questão do eu como objeto, aqui no sentido de estar ali como principal, o sonho, a loucura, marcado naquelas características que nós estudamos no vídeo passado, e aí a palavra desvario, a figura do anjo, asas para voar, querer a lua do céu, algo inalcançável, querer a lua do mar, que é uma imagem simplesmente refletida, e o final: a alma sobe ao céu, o corpo desce ao mar. Mas, lendo tudo isso, olha o primeiro verso: quando Ismália enlouqueceu. Ok? Então, deixei o primeiro verso para falar por último, para a gente entender todo o texto que é dado para nós aqui, por esse brilhante Alfonso de Guimarães. Vamos olhar o nosso próximo artista, né? Cruz e Souza. E aí entender essa arte, né? Movimento estrangulado, faço a leitura, entender por que esse movimento foi rejeitado. Havia uma oposição, uma dupla oposição. Grupos realistas naturalistas acreditavam numa literatura conectada diretamente aos problemas do real, o mundo concreto, e dos prestigiados parnasianos,
que defendiam a impessoalidade e o descritivismo em suas produções. Então houve uma dupla oposição, realistas naturalistas e parnasianos, com uma poesia que deveria apresentar impessoalidade, descritivismo. Alguém vem e reage, evidentemente que aparece uma oposição. Uma ideia oposta, é evidente que vai haver reação. Vamos para Cruz e Souza. Filho de ex-escravos, o catarinense Cruz e Souza. Outro fator, né? Cruz e Souza era negro e, além disso, não era do centro urbano cultural, Rio de Janeiro, capital da República. Tínhamos ali uma república recém-nascida. A proclamação se deu em 15 de novembro de 1889. Então, uma república recém-nascida, um ex-escravo, aliás, um filho de ex-escravos, estava ali. Depois podem pesquisar a biografia de Cruz e Souza para entender também sua obra. Então, pode um filho de escravos, vivendo em condições precárias e num ambiente preconceituoso, deixar como herança uma obra cuja originalidade é comparada à de simbolistas como os franceses Baudelaire, Ribot e Verlaine? Essa é a história de Cruz e Souza. A formação desse autor teve forte influência das tendências cientificistas que marcaram a segunda metade do século XIX e do movimento literário parnasiano. Em 1893, com a publicação de Missal, Poemas em Prosa, e Broqués, Poemas em Versos, ele rompeu com uma série de convenções poéticas vigentes no Brasil, desde o arcadismo. Fugindo da lógica realista e parnasiana, o poeta desafiou seu leitor a entrar num universo misterioso, cheio de sons, símbolos, sensações, ambiguidades e sinestesias. Estava inaugurado ali o simbolismo brasileiro. Eu quero relembrar aqui a questão da sinestesia, que são aquela fusão de sensações, né? Então, voz doce, voz áspera, temos aí paladar e tato misturado com som, né? Isso são sinestesias. E a questão da aliteração e da assonância, as aliterações são conjuntos de repetições de consoantes, num verso, numa estrofe, por exemplo. Repetições de vogais são as assonâncias. Também, da mesma forma, repetições seguidas em versos ou estrofes. Leiam sobre a dor existencial e vamos partir aqui para o texto que interessa, a Acrobata da Dor. E aí a gente olha o vocabulário destacado ali nos versos: Gavroche, Clau, estertor, estoso. Gavroche, travesso. Clau, palhaço em inglês. Estertor, respiração ruidosa. Estuoso, que jorra com força. Estuoso e quente, ó, sangue, né? Estertor, dessa agonia lenta. Tá? Então, respiração ruidosa. Vamos ler o poema, então, entendendo aí o vocabulário. Acrobata da dor. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado, salta, Gavroche, salta, Clau, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-se bis e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa, nessas macabras piruetas d'áço. E embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Olhando aqui a figura do palhaço, o desenho ao lado é interessante, mostra o riso ali, uma máscara de pendurar, né? Com um sorriso, mas por trás a face triste. O texto nos mostra aqui o indivíduo, aquela questão do eu como objeto, e como que acontece isso, né? Como é que o nosso grande Cruz e Souza apresenta? Gargalha e ri num riso de tormenta. Alguém que externamente ali apresenta uma vida e parece ali que vive tudo bem, mas o riso é de tormenta. Olha a oposição. Como um palhaço que desengonçado, nervoso, não calmo, não alegre, mas ri num riso absurdo, porque é incoerente que a pessoa que esteja passando por aquilo esteja rindo, inflado de uma ironia, de uma dor violenta. Então, a dor pelo qual passa e, ao mesmo tempo, aparece ali o sorriso, por trás, a face
triste, nervosa, da gargalhada atroz, atrocidade, alguma coisa violenta, no sentido aqui, ó, sanguinolenta, agita os guizos, faz barulho, convulsionado, como se fosse uma reação involuntária. Salta travesso, gravoche, salta palhaço, salta clau, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Então, há uma aparência e, na verdade, o que existe por dentro é algo muito complicado, porque a agonia é um sentimento interno. A agonia é um sentimento interno. A gargalhada é um sentimento externo. Olha esse elo que é feito por Cruz e Souza. Pedem-se um bis, e um bis não se despreza. Continua, faz de novo. Vai você, ó, o bis, né? Novamente, mais uma vez. E ali ele é obrigado a fazer aquilo. Um bis não se despreza. Tem que fazer, tem que mostrar que está bem ali, externamente está sorrindo. Vamos, retesa os músculos, retesa, força. Nessas macabras piruetas de aço. E embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Ainda tem que manter aquilo tudo ali, ainda que afogado no próprio sangue, ainda quente. Então, esse é o Cruz e Souza, com essa maravilhosa poesia, com esse exemplo da estética simbolista, e a gente fica por aqui, então, para que vocês tenham motivação para estudar. Esses textos dos quais nós falamos aqui estão disponíveis em domínio público, tá bom? Pesquisem, leiam, estudem, tá? É isso aí.